Boa tarde, irmãos. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Ricardo. Eu sou do Oeste. E quero poder compartilhar umas coisas com vocês que eu tenho estudado hoje. Na verdade, é um texto que eu adoro usar em nossos bate-papos. Então, com certeza, você já ouviu essa história. E alguns de vocês que me conhecem sabem que eu tenho um filho de pouco mais de 3 anos. E algumas semanas atrás, alguns meses atrás, na verdade, na escolinha dele teve um evento onde vieram alguns índios se apresentar. E isso causou um impacto para ele muito grande, gerou, na verdade, uma certa confusão na cabeça dele, e aquele virou o tema de vários dias. De vez em quando ele parava e me perguntava: papai, por que o índio não usa sapato? E aí eu tinha que tentar explicar. Depois passava mais um pouco: papai, por que o índio não tem casaco? Porque os índios tinham ido bem a caráter mesmo, de cocar e sem o restante da roupa, né? Isso ficou na mente dele. Então ele perguntava sobre como o índio caçava na floresta. E ao mesmo tempo a gente procura ensiná-lo nas devocionais sobre Deus, sobre Jesus. Então a gente vê que ele está tentando formar os conceitos dele na mente. E um dia ele estava lá no quarto brincando com as coisas dele. E eu vejo que de repente eu entro e ele está sentado na motoquinha dele, no triciclo, vestindo um capacete. Nem é um capacete de motoqueiro, é um capacete desses de obra, mas toda vez que ele senta na motoca é aquele capacete que ele tem, porque ele acha que aquele é o capacete que se usa na moto. E ele estava sentado ali esperando alguma coisa. Eu falei: e aí, filho, tudo bem? Ele disse: sim, papai. Eu vou caçar na floresta com os índios. E eu estou aqui esperando chegar Jesus e o papai do céu. E a impressão é que realmente ele estava sentado ali, esperando Deus e Jesus vir com ele, porque ele sabia que isso daria uma segurança, uma proteção para ele caçar na floresta. E eu tive que tentar explicar que já era noite, que o índio estava dormindo, e que não daria. Mas isso me chamou a atenção, como a nossa mente funciona, como alguns conceitos a gente vai formando ao longo da vida. E muitas vezes a gente é confrontado com esses mesmos valores. E eu queria chamar vocês a abrir comigo lá em Marcos capítulo 10. Marcos 10, começando no versículo 17. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico. Foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é. Pois para Deus tudo é possível. Que história interessante.
E eu queria chamar a atenção de vocês para alguns pontos aqui. Aqui fala logo no início que isso aconteceu quando Jesus estava saindo de viagem. Mas não era qualquer viagem. Era uma viagem para Jerusalém. Jerusalém era, naquela época, a capital, a cidade grande, onde as coisas de fato aconteciam. Era o centro de toda atividade religiosa do povo judeu. Tudo aquilo que a gente lê no Antigo Testamento que fala sobre Jerusalém é o que reflete tudo isso. A cidade conquistada pelo rei Davi séculos atrás, que depois seu filho Salomão construiu seu palácio e também construiu o templo que de fato representava a presença de Deus aqui na terra. Estava exatamente lá em Jerusalém. Era a cidade onde o povo judeu ia algumas vezes por ano. Eles saíam de suas cidades, alguns até de outras nações, os que moravam no exterior, e iam para Jerusalém para participar das festas religiosas. Era lá que havia esse templo onde os judeus faziam os seus sacrifícios pelo pecado, faziam os seus sacrifícios para adoração. Essa era a cidade para a qual Jesus estava indo. Nessa época de Jesus, Israel estava sob o domínio romano, era o Império Romano que dominava. Mas ainda assim, o povo judeu tinha certa liberdade de praticar seus atos religiosos. Jesus estava indo para Jerusalém. Mas mais do que isso, não era só uma viagem para Jerusalém. Essa seria a última viagem de Jesus para essa cidade. Jesus sabia que ele estava indo para ser crucificado. No meio desse contexto, nessa situação, é essa história que a gente acaba de ler. Vem um homem correndo e se ajoelha aos pés de Jesus. Quando foi a última vez que isso aconteceu com você? Você estava andando na rua, alguém veio desesperado e se ajoelhou aos seus pés para te fazer uma pergunta. Comigo nunca aconteceu. Talvez com você aconteça com mais frequência. Sabe, esses homens que estavam aqui com Jesus, já estavam andando com ele por pelo menos 3 anos. Jesus já tinha os ensinado tantas coisas, compartilhado da vida. Eles tinham visto Jesus curar, amar as pessoas. Jesus estava aqui chegando no final do seu ministério. Era já no fim dos últimos 3 anos. Quando chega esse homem e cai aos pés de Jesus para fazer essa pergunta. E qual foi a pergunta? Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Irmãos, na verdade, essa é uma excelente pergunta. Esse homem não poderia ter feito uma pergunta melhor do que essa. Você poder estar diante de Jesus e perguntar: Jesus, o que eu faço para chegar nos céus? Foi exatamente isso que esse homem perguntou. Você já fez essa pergunta? Alguma vez na sua vida, você parou e perguntou o que você precisava fazer para chegar aos céus? Talvez você está aqui, se você está fazendo essa pergunta pela primeira vez, de fato, a Bíblia ela te explica exatamente o que você precisa fazer para chegar lá. Então, se você está aqui, você está fazendo essa pergunta, fala com alguém que você conhece, que está aqui na igreja. Eu sei que cada um vai ter o maior prazer de te explicar o que a Bíblia ensina para a gente poder chegar no céu, para a gente poder ter a vida eterna. Mas sabe, mesmo nós que já estamos há algum tempo na vida cristã, não sei como é você, mas às vezes eu sinto uma vontade de parar e falar: Deus, eu estou no caminho certo? É isso mesmo que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, principalmente quando você está passando, às vezes, por um tempo difícil, quando chegou aquele desafio, seu coração está apertado, você está inseguro, talvez depois de você cometer um grande erro, uma grande bobagem, às vezes vem aquele aperto no coração com:
Será que eu estou no caminho certo? O que mais que eu preciso fazer? Sabe, Jesus, ouvindo a pergunta desse homem, bom mestre, o que eu preciso fazer? Jesus responde com uma outra pergunta, que nem dá tempo dele responder, na verdade, mas Jesus fala, por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Irmãos, eu acredito que Jesus quis, desde o começo dessa conversa, colocar qual era o padrão. Olha, se você quer pensar no que é justo, no que é correto, o seu padrão de comparação é Deus. Se você vai pensar em alguém que é bom, olhe para Deus. Muitos acham que para você ter a vida eterna, você precisa ser bom. Se você for uma boa pessoa, você vai para o céu. Às vezes você começa a conversar e falar sobre Deus com as pessoas, quais as expectativas que Deus tem para a sua vida, e às vezes você ouve, eu não mato, eu não bebo, eu não roubo, eu sou bom, está tudo bem com Deus. Não é verdade? Muita gente pensa que se eu for bonzinho, está tudo bem com Deus. Por isso eu acredito que Jesus quis deixar muito claro que o padrão era outro. Ou seja, se você pensa que é pela sua bondade que você vai chegar ao céu, quando você olha para Deus, fica claro que esse não é o caminho, porque o padrão de Deus é bem mais alto. Mas Jesus continua a conversa, e ele fala, olha, você conhece os mandamentos? E ele fala aqui, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. E a resposta desse homem é, desde criança eu faço tudo isso. Uau! Quando você olha alguém assim, você fala, desde pequeno eu faço todas essas coisas. Deve ser um homem incrível. Cara, desde pequeno eu consigo cumprir tudo isso. Mas, irmãos, se a gente olhar com um pouco mais de calma e ver exatamente o que ele falou, ele estava expressando, olha, eu não matei, eu não adulterei, eu não roubei, eu não acusei ninguém falsamente, eu respeitei meu pai e minha mãe. Na verdade, o que dá para concluir friamente é que esse homem tinha uma vida moralmente correta. Não matava, não roubava e não adulterava. Talvez não muito diferente do que muitos na época dele. E talvez não muito diferente do que muitos de nós aqui. Eu sei que nossos padrões têm baixado muito. Mas o que esse homem estava falando, na verdade, nem era algo tão fantástico assim. E é interessante porque esses mandamentos abrangem as relações entre as pessoas. Não matar, não roubar, tudo que tem a ver entre um e outro. Jesus aqui ainda não tinha mencionado nenhum mandamento que tenha a ver com o coração. Jesus não tinha tocado no assunto de cobiça, de impureza, de ódio, de materialismo, de ciúmes. Jesus só falou das relações interpessoais. Ele ainda não tinha tocado nas coisas do coração. Sabe, irmão, só que Jesus, ele enxerga exatamente o que está dentro de cada um de nós. Jesus estava olhando aquela situação e ele sabia o que estava no coração daquele homem. Eu, sinceramente, não sei o que aquele homem estava pensando. Eu não sei se ele chegou para Jesus porque ele estava muito interessado mesmo em saber qual era a resposta, o que ele precisava fazer, ou se de fato ele estava procurando Jesus para buscar uma confirmação de que aquilo que ele estava fazendo era o certo mesmo. Eu tendo a pensar que é essa segunda, pela maneira como ele reagiu. Mas Jesus sabia exatamente o que estava lá dentro. E olha o que Jesus responde, lá no versículo 21. Jesus olhou para ele com amor.
E vamos parar aqui um instante. Fala que Jesus olhou com amor. Não foi com irritação, nem com desprezo, nem com impaciência, muito menos com arrogância. Jesus olhou com amor e disse exatamente o que ele precisava fazer. Vai, vende tudo que você tem. Você vai ter riquezas no céu. Aí você vem e me segue. Quando o homem ouviu isso, a Bíblia fala que ele fechou a cara. Você sabe como é fechar a cara? Sabe, aquela tensão. E fala que ele, por ser muito rico, foi embora triste. Às vezes eu tento imaginar essa cena. Esse homem que veio tão desesperadamente correndo atrás de Jesus, depois de ouvir essa resposta, levanta e vai embora triste. Sabe, Jesus em poucos minutos fez esse homem olhar para dentro de si. Fez ele voltar e analisar os valores, os conceitos que ele tinha no seu íntimo. Sabe, Jesus não fica fazendo a gente olhar para o que é externo, nos comparando, analisando, criticando. Jesus quer que a gente olhe para dentro de cada um de nós. E Jesus usava isso muitas vezes. Lembram aquela situação lá em João 8, quando os fariseus e mestres da lei queriam pegar Jesus numa situação difícil, e eles encontraram uma mulher que tinha sido pega em adultério e levaram até Jesus. Falaram, ei, nossa lei manda apedrejar essa mulher. E o Senhor, o que diz? Jesus abaixa e começa a escrever na areia. Mas eles, inconformados, voltam insistindo, perguntar para Jesus o que era para fazer. E Jesus levanta novamente e fala, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que o texto diz é que, começando dos mais velhos para os mais novos, cada um se levantou e foi embora. Sabe o que Jesus fez? Ele fez cada um olhar para dentro de si e verificar seu coração. Sabe, quando Jesus falou isso aqui para os discípulos, deu essa resposta para esse homem rico, ele também estava fazendo os discípulos a olharem para os próprios corações. Lá no versículo 23, Jesus fala, então Jesus olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando viram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros, então, quem é que pode se salvar? Irmãos, como eu disse, Jesus estava no final do seu ministério. E mesmo assim, os discípulos tendo andado quase 3 anos com eles ainda tinham algumas coisas, alguns conceitos que não estavam totalmente claros. Eles não tinham entendido tudo exatamente. Ao dar aquela resposta para aquele jovem rico, Jesus fez os discípulos avaliarem seus conceitos. E eles tomaram um susto aqui. Quando Jesus falou que esse homem rico seria difícil ele entrar no reino, os discípulos ficaram espantados. Por quê? Porque naquela época, para o judeu, alguém ser rico, eles entendiam isso como uma bênção de Deus. E alguém que tinha o caminho aberto para chegar aos céus. Ou seja, se você era rico, é porque você era alguém abençoado. Deus estava dando as coisas porque você merecia isso. Então, automaticamente você merecia estar no céu. Provavelmente isso influenciava a mente desses discípulos. Por isso eles ficaram espantados. Sabe, Jesus estava quebrando alguns conceitos na mente desses discípulos. E ele estava quebrando radicalmente. Porque imagina, para eles até então se você é rico, legal, você está indo para o céu. Jesus está falando, não, é o contrário. Se você é rico, isso impede você de entrar no céu. Mas espera aí, difícil quanto? Jesus fala, é um camelo passando pelo fundo
de uma agulha. Sabe, Jesus usou uma comparação aqui, uma hipérbole. Para o judeu daquela época, o maior animal que ele conhecia, que ele convivia no dia a dia, era o camelo. E a menor abertura do dia a dia, do que eles conviviam, era o buraco de uma agulha. Quando Jesus faz essa comparação de um camelo passar por uma agulha, sabe quando isso ia acontecer? Nunca. Isso era impossível. E os discípulos, ao entenderem isso, fala para baixo, que eles não ficaram só espantados, eles ficaram espantadíssimos. Caramba, isso não dá. Imagina eles conversando com outro cara. Então quem é que pode se salvar? Porque isso era um conceito bastante diferente. Sabe, irmão, essa questão de ter riqueza, de querer ter status, poder, se destacar diante dos homens, não é uma coisa moderna, nem pós-moderna, se é o que a gente está vivendo agora. Se você voltar uma página do que a gente estava lendo em Marcos capítulo 9, versículo 33, você vai ver um exemplo de como esses homens de fato pensavam. No versículo 33 de Marcos 9, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. O que estava no coração deles? O que eles estavam discutindo? Quem era o mais importante? Sabe, irmãos, isso era uma questão para eles. Eles queriam ser grandes. Eles queriam ter destaque. Por isso, ao ouvir aquilo sobre o jovem rico, causou tanto impacto. Porque aos olhos dele, esse homem era rico, era um homem bem-sucedido, e Jesus estava indo contra tudo isso. Como isso faria diferença na vida deles? Só que é interessante, quando a gente vê aqui, Jesus não os recriminou por quererem ser importantes. Só que Jesus mostrou qual era o caminho. Jesus estava falando, não é para você querer ser importante diante dos homens, mas querer ser importante diante de Deus. Para isso, o que você precisa fazer? Você precisa ser o último e servir a todos. Você precisa ser o menor. Provavelmente, depois disso, aí eles têm esse encontro com o jovem rico. Eu acho que eles já estavam entendendo qual era a mensagem aqui. Mas aí um pouquinho depois, alguns versículos depois, lá em Marcos 10, lá no versículo 35, olha o que acontece. Irmãos, isso é um pouquinho depois desse encontro. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós sente à sua direita e outro à sua esquerda. Sabe, Jesus vai falar: olha, isso não cabe a mim. É o Pai que vai escolher quem vai sentar do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Mas ali no versículo 41, continua e fala: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Irmãos, eles ainda não tinham entendido completamente. Imagina os
Eles estavam zangados, porque o pedido deles ainda era: eu quero ser importante, eu quero ter destaque. Jesus, de novo, o que faz? Traz para perto e ensina novamente. Você quer ser o primeiro? Você precisa servir. E aqui Jesus fala: você precisa ser escravo de todos. Porque até eu, filho do homem, eu não vim para ser servido, mas para servir. Sabe, irmãos, lá no versículo 10, no capítulo 10, versículo 26, que eles ficaram tão espantados, perguntaram: quem é que pode então se salvar? Sabe qual é o ponto aqui? É que a riqueza é que impede de entrarmos no reino. Mas que riqueza? Será que é simplesmente a riqueza material? Sabe, se fosse, Jesus não teria falado lá em Mateus que a porta é estreita, que o caminho é apertado e que é difícil. Jesus estava falando para cada um de nós. Mateus 6, 21, vocês não precisam ir lá, mas Jesus diz: aonde estiverem a sua riqueza, aí estará o seu coração. Meu irmão, onde está o seu coração hoje? Qual é a sua riqueza? O que compete com Deus no seu coração? Sabe, eu sei, quando somos jovens, adolescentes, há aquela pressão tão grande para a gente ser aceito no grupo que a gente faz parte. Sabe, se a gente está lá naquele meio e a gente não está agindo como a maioria age, somos discriminados, alguns sofrem bullying. Por quê? Porque a maioria pensa diferente. Sabe, às vezes isso vira uma riqueza no nosso coração, porque eu quero ser aceito nesse grupo. Então eu abro mão. O que é mais importante? Eu pensar no que os amigos estão falando, ou no que Deus espera da minha vida? Às vezes a gente estuda a Bíblia com alguém, e a pessoa conhece a Deus, mas por causa de alguma riqueza não vai até o fim. Um relacionamento, um sonho profissional, que você tem medo, suas paixões, você agarra alguma coisa como riqueza, e por isso você não segue Jesus. Sabe, irmãos, eu sei que alguns de nós, às vezes, guarda algo do passado, que te feriu, que te machucou, e mesmo isso sendo algo ruim, você transforma numa riqueza, para não lidar com isso, e não se entregar completamente a Deus. Sabe, alguns de nós acaba trazendo uma riqueza, porque você não quer lidar com as coisas que ficaram lá atrás. Às vezes a gente se torna cristão, e quando você se torna um cristão, você decide que você vai deixar tudo. E sinceramente, nós deixamos tudo para trás mesmo. Só que às vezes o que acontece, com o tempo, a gente começa a flertar com algumas coisas que a gente já tinha abandonado. A gente começa a se apaixonar novamente por aquilo que você sabe que é ruim. Sabe, tem algo na história que eu acho bem interessante, pelo menos é o que a história diz, que Alexandre o Grande, que foi um imperador do Império Grego que veio antes do Império Romano, esse homem morreu com 33 anos, mas em poucos anos ele conquistou o mundo da época de uma forma fantástica. E tem uma situação que ele chega para uma batalha, para um combate de navio, chegando na costa, e os homens dele percebem que o inimigo é várias vezes maior. E quando eles chegam na praia, a ordem de Alexandre é: queimem os navios. Ou seja, se vocês quiserem voltar para casa, vocês vão ter que dar tudo aqui. Vocês têm que dar todo o coração. Sabe, muitas vezes a gente se torna cristão, mas a gente não quer queimar alguns navios. A gente quer ter uma opção para poder voltar atrás, se a coisa ficar difícil. Alexandre o Grande teve a vitória naquele dia. Sabe, quando os discípulos viram a dimensão do que Jesus estava ensinando, eles perguntaram: quem é que pode se salvar? Jesus responde: para os seres humanos não é possível, mas para Deus tudo é possível. Irmãos, a gente não pode se salvar. Não sei se isso é novidade para você, mas a gente só é salvo quando a gente entrega tudo e Deus decide nos salvar.
para terminar lá no versículo 28, depois disso tudo, Pedro diz: veja, deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Sabe, irmãos, os discípulos estavam lidando com questões no coração. Eles tinham alguns conceitos equivocados, mas uma coisa era certa: eles já tinham deixado tudo. Eles já tinham deixado casa, pai, mãe, irmãos. Eles estavam lá de todo o coração. Não era mais uma novidade, eles já tinham entendido a riqueza que era seguir Jesus. Por isso eles deixaram tudo para trás. Tinham suas fraquezas, suas inseguranças, a falta de entendimento, mas eles tinham dado o passo de fé. Eles tinham entregado tudo para Jesus. Eu fico pensando naquele homem. Ele teve a grande chance da vida dele. Talvez a última chance de falar com Jesus, de ouvir do próprio Deus o que ele precisava fazer. E esse homem foi embora triste. Aqui no final a gente vê os discípulos com as lutas, com as dificuldades, mas no fundo confiantes, porque eles tinham dado um passo de fé. Bom, qual é a riqueza que você precisa deixar? Ou qual é a riqueza que está querendo dominar seu coração? Davi, lá no Salmo 39, 139, ele diz assim, versículos 23 e 24. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, como cristãos, vamos precisar a vida toda voltar e olhar nosso coração. Pedir para que Deus realmente revele o que nos atrapalha, o que pode nos impedir de chegar até o céu. Minha esperança é que fazendo isso, cada um de nós vai poder desfrutar desse relacionamento eterno com Deus. Irmãos, vamos orar juntos. Deus eterno e Pai querido, quero tanto te agradecer, porque o Senhor é tão misericordioso, Pai. E o Senhor nos coloca diante de Ti. E o Senhor, tão cheio de amor, quer nos mostrar exatamente o que precisamos fazer para seguir o Senhor a cada dia, Pai. Eu oro que o Senhor nos dê a humildade, a fome e o desejo de seguir a Ti até o fim, Pai. De não deixar nenhuma riqueza sorrateiramente entrar nos nossos corações e nos desviar, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor tem sido tão generoso e nos dado uma oportunidade tão grande de poder conhecer o Senhor. Te oro muito agradecido, em nome de Jesus. Amém.